Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Muito boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias, 4h02 nesta tarde de quarta-feira, 29 de maio. Chegamos, hein? Vamos juntos até às 5 horas da tarde no nosso Arena, véspera de feriado. Sextou! Pois é, sextou, hein? Para quem está com a gente acompanhando a CBN, sextamos. Vamos juntos até às 5 horas da tarde e depois, ó, só segunda. Só um minhache por aí, hein? Tudo bem, Carlão? Tudo tranquilo, Eliel Almeida. Boa tarde a você, boa tarde ao ouvinte CBN nesta quarta-feira com cara de sexta. Mas sextou antes para dois integrantes desta bancada, pra viu? Quem? Antônio Lupe Já sextou? E o William Cabelo já de mãos dadas, abraçadas e agarradas. Tem algum plano na empresa pra gente entrar lá no acervo, né? Acervo EP? Aonde poderia, cabelo... né? Porque o tanto que folga, meu Deus do céu. Eu tava falando pro Antônio Lupe. O rei do golpe, é golpe na aposta, Caramba. É golpe no acervo. Falei, nossa, mas não tem nenhum plano de carreira na empresa pra gente trabalhar no acervo, porque olha que beleza, hein? O tanto de atestado que pegou deveria devolver esses dias pra empresa, essa que é a grande verdade, hein? Bom, vamos lá. O Shaibe, tudo bem, Shaibe? Numa véspera de feriado, o Shaibe aqui também é outra coisa pra chover, hein? Olha aí. É algo pra chover. Né? Tudo bem, Shaibe? Fala, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. E tem ouvinte já na expectativa aqui, tá te cobrando, viu? Você falou que o Tricolor ia perder hoje, o cara já tá mandando mensagem. Não tenho medo. Não tenho medo. São Paulo hoje. Não vence o Tadieres. Para ficar na primeira liderança do grupo. Igual o Flamengo não vencia ontem. São Paulo não vence. Não, eu falei que o Flamengo tinha um jogo duro e que poderia não conseguir o resultado. O William Cabelo que disse que o Flamengo não venceria o jogo de ontem. Mas falo a vocês, sem medo de errar, São Paulino vai ficar de nariz torcido, vai ficar bravo, bronqueado, beiço duro. São Paulo não vence o Tadieres hoje, mesmo o jogo sendo no Morumbis. É no Morumbis esse jogo, Shaibe? 9h30 da noite, Morumbis. Não vence. Do meu dia. Vou assistir com a minha consciência em paz. O que você quer que eu aposto, Carlão? Eu aposto o que você quiser. Não vence. Mas eu acho pouco provável que você ganhe a aposta. É um jogo para o São Paulo confirmar a primeira colocação. Conheço muito de futebol para dar essa tranquilidade aos anti-são paulinos. São Paulo não vence o jogo de hoje. O Tadieres joga pro empate, né? Então, você acha que vai se expor? Complicado. Aliás, Antônio Lupe disse ontem que o Corinthians não iria vencer o Racing. Nossa, que atropelo. E atropelou. Coronado, que você criticou, Carlão, fazendo gol, e gol bonito. O Garro fazendo gol. Tem bastante assunto pra gente hoje, hein? O Coronado jogou muito. Que golaço. Parabéns. Que golaço. Outro ouvinte mandou aqui pré-feriado e o Eliel trabalhando? Claro. Opa. Sempre. Sempre no pé do eito aqui, no trabalho. Pontualmente chegando para participar do programa. Sempre, né? Sempre. Diferente de outras pessoas, viu, Carlão? Ah, é? Chegou só agora. Uma cara de quem comeu um jabuti na hora do almoço, hein? Tudo bem, Lupe? Você não sabe onde eu tava? Claro que eu sei. Você estava com Nelsinho Batista, chegou, novo professor. Velho treineiro da Ponte, hein? Exatamente, né? Um velho novo treinador que vai comandar a Ponte Preta, mas na verdade, boa tarde a todos, Carlão. Boa tarde, que alegria em Antônio vê-lo, hein, Lupe? Carlão? Ah, que bom, não? Aparecendo o ursinho Puff, hein, Carlão? Carlão que não se assusta fácil, né? Nossa, não. Vem fantasiado de panda, né? Ele veio, nem precisou colocar a fantasia. Nem precisou. Acordou Scheibe. assim. E é o seguinte, sabe onde eu O fui? Scheibe tá fantasiado de Tony Ramos. Tony Ramos, é verdade. Tony Ramos da Arábia. Sabe o que aconteceu? Eu fui procurar o cabelo, velho. Esquece. Não achei. Esquece. Foi errado. Se dia normal ele manda atestado, véspera de feriado, meu amigo, a gota começou ontem já. Ontem 5 Começou para 5 ontem. já tava, né? Foi embora até de táxi ontem, né? Bom,
O Nelsinho Batista apresentado. Sim. O Antônio Lupe participou da coletiva dele. Traz uma fala pro Arena, Lupe, da coletiva do Nelsinho Batista. Você quer uma fala dele? Uma fala pra gente Tá bom. trazer a voz do Nelsinho Nelsinho. Batista, a lembrança deste grande ponte pretano, Carlão de Freitas, que vai lembrar da passagem monumental de Nelsinho Batista, Comemorou muito, hein? que deixou a Ponte Preta pela última vez há 17 anos, né? Isso, 2007, Nelsinho Ah, que dirigia a saudade, Ponte, hein? Lá em Itu, no empate em 1-1, Ponte Olha Preta e aí. Ituano. Teve briga aquele jogo lá, hein? Eu acompanhei essa partida, jornalisticamente teve muita briga. Foi legal, foi legal. Foi. Bom, você gostou da vitória do Corinthians ontem? Porque você disse que o Corinthians não venceria. Sim. E o Corinthians venceu. Jogou muito. Não, né? na verdade, eu disse que o Corinthians empataria o jogo. É. Mas jogou bem, o Timão jogou bem. O Coronado lá. Joga, o Carlão teve- meteu a língua no Coronado. Nossa, falou que é um ex-jogador em atividade. Não, né? chegou a dizer, esse jogador precisa ver pra que veio, né? Exatamente. Cabelo também criticou. hoje 2 não veio. milhões por mês. É o seguinte, jogou bem, meio campo organizado, funcionou. O Garro, que é um belo jogador também, hein? Gosta do Garro ou não? Eu não, acho ele muito um Soteldo melhorado. Não, o Garro é bom jogador. Acho o Soteldo melhorado. E o Corinthians garantiu a classificação. Alivia aí o calendário, né? Porque elimina aí 2 datas, né? Por causa desses playoffs. Sim. Eu acho uma baita de uma confusão. É o seguinte, ganhou, tá classificado. Perdeu, tá fora. Classifica um, só classifica um. É muita confusão esse negócio Também de acho. eliminar da Libertadores. Jogar Pô, contra tem o segundo colocado da Tem time Sul-Americana. Tá eliminado louco. da Libertadores com 3 pontos que vai pra Sul-Americana. É o famoso cair pra Tem que cima. ser Libertadores e Sul-Americana. Você quer ver Não tem outra que- coisa que eu é acho pra manter- errado? Você é acha pra outra manter coisa que eu o acho errado? Esse negócio do cara da Libertadores entrar na terceira É, fase da Copa do também Brasil. acho errado. Ah, tá de sacanagem. Aí Também o acho. time que tá lutando desde a primeira fase pega um lado da Libertadores e cai fora. Ah, tá. Também sai concordo fora. com você. Pega o Bragantino, o caminho que o Bragantino fez esse Tá ano. no O Bragantino banheiro? Participou da terceira, da pré-Libertadores, né? Duas rodadas da pré-Libertadores, acabou não passando da pré-Libertadores, jogou a Sul-Americana, não classificou no grupo ainda, agora vai jogar um play-off contra o terceiro colocado dos grupos da Libertadores. Aliás, da América, eu tô com você, Carlão. Você falou esses dias aqui do É. Bragantino, que é um time, uma tiriça, um nhaca. Ah, isso eu Concordo falei com mesmo. você. O Bragantino em casa não venceu o Coquim Bonito, velho. Não, foi fora, pô. Ah, Foi lá no Chile. mas qualquer jogo Chile- pra ele é em é. casa, porque não tem É, torcida. não tem torcida e tem uma boa equipe. Só que o Bragantino, assim, é aquela coisa, falta confirmar, Também né? acho. Na Sul-Americana teve o azar de cair no grupo de um clube tradicional que é o Racing. Racing. Pontuou bem, mas Racing o Point. Racing foi melhor e o Bragantino vai pra repescagem. Caiu na pré-Libertadores e agora vai pra repescagem da Sula. Perfeito. Bom, E 4 tem o horas. Internacional também, né, Léo? O Internacional tropeçou ontem, como foi? Voltou a jogar ontem, né? Inclusive, parabéns para o marketing internacional, que fez uma camisa muito legal, chamando a atenção dos problemas lá. sobre a Manchado de tragédia. barro, né? Verdade. Remetendo, né? Barrada. Com O alusão. Belgrano acabou vencendo de virada internacional. O Belgrano conseguiu se classificar em primeiro. Agora, o Internacional pode classificar para o playoff também. Não sei se é interessante para o Internacional fazer o playoff, mais jogos na temporada, com a situação que está passando também, porque a defasagem está muito grande, né? Física para os outros times. Só o Palmeiras pode chegar a 16 pontos? Não, o Tadieres vai chegar hoje, né? Então E o o Palmeiras. River Plate O também. River Plate tem O chance. River joga quando? Deixa eu pegar. a Joga tabela amanhã, da né? Contra Liberta. o time venezuelano, Tátira. Deportivo Tátira amanhã? Então o Palmeiras tem que fazer o dever de casa, até porque o Tadieres ganha hoje, né? O Do River São Plate Paulo. tem 13 pontos no grupo H, pega o Tátira em casa, 4 vitórias. Mas né? pelo que eu Pode vi, o chegar a Palmeiras só 16. depende dele. Se ele ganhar por um placar simples, ele já é o primeiro É, colocado. porque ele vai a 16. Depende do River. Se E o River saldo ganhar de gols tá 6 a 9, 0, né? ah, Então, o River tem que ganhar de 6-0 É. do Tátira. Então o Palmeiras, se vencer, fica em primeiro. O Tadieres tem quanto de saldo? Porque o Tadieres hoje é jogo pra saldo bom, hein? Nossa. Não, É. hoje o São Paulo vai ganhar. Ah, Próximo Aonde, News gente? Truck Pelo no amor de Morumbi, Deus. ele é o Almeida presente. Pelo amor de Deus. Eu não vendo ilusão ao torcedor. O Não Tadieres tem 13 pontos, se vencer o São Paulo vai a 16. O Não, saldo já de põe gols- 16. O saldo de gols do Tadieres é 6. Aí. Chabe, uma vez. Mas aí que tá. Ele tem que vencer de 3-0 pra igualar com o Palmeiras. Não tem jeito. O Palmeiras, se ganhar do São Lourenço, é o líder. Não, mas o que adianta? O Palmeiras foi melhor colocado na primeira fase do ano passado, caiu pro River. Aí foi na de 2020, caiu Ah, pro... mas o Então é o Palmeiras é seguinte, forte. cara, o Palmeiras ficar em primeiro e em segundo,
O Palmeiras não vai ser campeão Mas, da aliás, ficar em Libertadores primeiro ou mais. segundo, em segundo também é bom, porque a final ela é neutra. O segundo ele Não vai adianta decidir em nada. casa até o fim. Porque o Palmeiras cai toda vez na semifinal. Não, não fala isso. Ouvinte perguntando aqui, cadê o Scheibe que falou que o Flamengo ia empatar ontem? Cadê o Chave? Você soltou essa, Chay? Soltou. Coração, né, velho? Nossa, Coração, mano. palmeirense, vai ficar secando o achei Ele Flamengo. deve ter Achei comido que o algo que não Flamengo caiu bem, tava- porque tá no banheiro, né? Tá Não, falando não tá no banheiro. Põe o microfone mais perto aí da sua bela boca, o Fábio Scheibe. Mas ele mudou de ambiente, ó. Ele Quer não ver tá como no- fica melhor? Ó? Eu estou agora Aí. falando bem. Agora melhor? tá melhor, pô. Parece que agora foi do vaso pro bidê, né? Mas sabe por quê, o Lupe? Estou num lugar É porque fechado. ele aqui começou agora. hoje no veículo de comunicação. Mas hoje Aí o a gente visual. tem que dar a dica. O visual do Fábio Scheibe é novo. Ele Onde tá no estaria banheiro o mesmo. nosso sultão? Estou na casa da minha namorada. Tá vendo? Parece Não que é vendeu os possível. móveis, né? A Cláudia tá te recebendo nessa tarde, então, Fábio Scheibe? Vendeu os móveis. Tá, Cláudia. Pô, você precisa comprar pelo menos A um Yasmin colchão pra tá dar uma brava abafada aqui, aí. ela né? tá olhando. A Cláudia tá recebendo ele lá. Sim. Aliás, será que não foi a Yasmin que deu um bloco no churrasco, na festa de domingo? Será que foi? Não, Com não certeza faria foi. isso. Bom, Foi o horário. mesmo. no dia 29 de maio de algum tempo atrás, Sim. o Guarani esteve em O campo. Guarani entrou em campo. E no mesmo ano em que o Guarani esteve em campo, Isso. vai falar o adversário ou não? Ah, vamos falar, porque o sarcófago foi todo mal feito já, né? Então já vamos falar. Na verdade, eu nem sei com quem o Outro Guarani jogou. responsável não vem, né, Não Lupe? vem, Esse terceiriza. o quadro tá uma serviço. bagunça. Na verdade, ele é pago pra fazer isso, né? E joga não tudo. faz. Jogou hoje, amanhã e sexta nas minhas costas. Deixa eu ver aqui. Hoje tá. Enfrentou o 15 de Piracicaba. Ah, esse jogo é na década de 90. Quer ver pela música? Pelo som, Vamos lá. Ouve aí. Falei? Paralamas do sucesso no auge. Não, tá louco. É o Cazuza. Paralamas. Não, a música é década de 80, porque o Cazuza. Mas é se década foi... de 80 ou década de Não, 90? o Cazuza se foi em 91, se eu não estiver enganado. Então, 88. de 91 pra trás, com certeza, né? Aumenta aí. 88. Só que eu não conhecia essa música, não. Muito bom. Essa música foi lançada no mesmo ano do jogo que o William Cabelo separou hoje, que envolve o 15 de Piracicaba contra O Bugrão. o Guarani. Foi lá no Barão de Serra Negra ou foi no Brinco de Ouro da Princesa? Esse jogo aconteceu em um lugar que eu não vou falar, porque senão fica fácil pra você entrar no futebol80.com.br. Não e preciso saber as disso, informações. cara. Eu já sei. Mas a única coisa que eu quero falar é Já que... falou que é anos 80, hein, Lupe? Falou que é 80. Não, né? tem um site que chama Futebol 80. Entra lá se você estiver com tempo. Que tempo você tem de sobra? O Cazuza você morreu vai em entrar lá, 90. aí você vai ver que tem todos os jogos de vários clubes, inclusive do Palmeiras, hein, Chay? Aliás, estamos pensando em fazer um ó, churrasco pra unir o grupo. Deixa eu falar um Que negócio pra você. reclamação é essa que o povo tá fazendo aí da camisa do Nelsinho Batista na apresentação? Camisa xadrez, né? O ouvinte mandou aqui, ó. Já corneteiros já vão reclamar da camisa do Nelsinho Batista. Gente, o Nelson Batista chegou com uma simplicidade. Ele chegou, cumprimentou todo mundo. Nem sentou, parecia ser ele nem o treinador, parecia. né? Eu pensei que hora que... Cara, que humildade em pessoa, hein? Gente boa. Aliás, hoje é um dia especial, sabe pra quem? Pros treinadores. Porque o que acontece, Léo Almeida? Eu topo. Aqui o que um ouvinte mandou. Mas Não, manda. peraí, só deixa eu finalizar Eu meu me raciocínio. perdi. Os treinadores hoje, eles se baseiam muito em estatísticas. Em scout. Números. Scout. E Odeio hoje essa palavra. É o dia do estatístico. Ah, Dia olha 29 de maio. o que os estatísticos têm errado ultimamente. Então, pra você que faz estatística, o meu parabéns e parabéns também pra você que é geógrafo. Hoje é dia do É geógrafo. sério, cara, era uma das minhas matérias mais dificuldade na escola, era a geografia. E tem um outro Era dia mesmo. importante hoje, que é o Dia Mundial da Energia, hein? Boa! Que Então, legal, pra você, hein? Carlão de Freitas, gasta uma energia, principalmente com o chuveiro, Ah, fica Também? 3 horas debaixo da água. pra lavar essa circunferência. Não é fácil, né? Você sabia que ele fez uma parede com escova, né? Ele fica nas azulejas assim. É. Pô, tô emagrecendo, filho. Não, tá legal, tá fera, tá fera. Vai nessa pegada, vida saudável, vai nessa pegada. Quantas de feijuca hoje? Quantos? Não. Você ficou sabendo que Carlão de Freitas tá pensando em fazer uma cirurgia aí pra colocar um outro estômago, porque um só tá dando conta. dando, né? A cirurgia do Ele não- estômago, qual tá que é o doido. contrário da bariátrica? Fala, Scheibe. Você sabe que sábado tem a final da Champions League. Opa! Né? Borussia Dortmund e Real Madrid. Jogo Mas bom, hein, hoje, velho? mas hoje, nesse momento, tá tendo a final da Conference League, a Conference terceira League. divisão. Fiorentina e Olympiacos estão jogando lá em Atenas, tá 0-0, viu? Ah, cara, eu sempre tive vontade de conhecer a Turquia, Carlão. É, Ah, muita Olympiacos e vontade. Fiorentina. que Nossa, conhece- esse jogo é um baita jogo. Aliás, né? Rodinei, né, o Fábio Rodinei. Chaves? Tá, né? Rodinei. Rodinei, camisa Olympiacos. 23 e
Tem o Dodô também, lateral direito. Quem seria do Fiorentina? Era do Curitiba, né? Não era do Curitiba? Era. Era do E Curitiba. o Arthur, volante também. Que Arthur o do Arthur, Grêmio. que era do Grêmio. É esse mesmo. Tá jogando, Arthur? Do ou não? Barcelona. Era Tá isso mesmo. jogando. Ah, Eliel, vamos fazer uma aposta aí, ó. vai. Daqui a pouquinho estou partindo pro Morumbi para ver a vitória do meu tricolor. Quem Se que é? o São Paulo perder, te leva um pack da Verdinha. Ô, louco. Se ganhar, você me dá uma caneca da CBN. E o Fechado. empate é neutro. Bora! Fechado, Paulo Vinícius Eliel. de Campinas. Fechado, Paulo Vinícius. Fechado. Eu gosto de aposta nesse nível que envolve essas Fechado. coisas que passarinho não bebe. Pode preparar. a Vamos canequinha. até às 5 da tarde com o Nilson Belisário na mesa e o Daniel França no streaming. O Arena tá no ar. Apresentação: Eliel Almeida. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. No mês de maio, toda a nossa região assume o amarelo para a conscientização do trânsito. Fique atento às orientações e faça a escolha certa. Se beber, não dirija. Utilize o cinto de segurança. Respeite os limites de velocidade. Pratique a direção defensiva. Motociclistas e ciclistas utilizem os equipamentos de proteção. Maio Amarelo. No trânsito, escolha a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Arena CBN. Quatro horas e 20 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Para quem tá com a gente no YouTube, vamos dar uma voltinha nas cidades da região. Ah, isso é legal, hein? Ah, isso é legal. Daqui a pouquinho a gente vai dar uma voltinha. Tem alguma, pelo menos, legal pra gente ver? Olha só, vamos para uma cidade agora, depois a gente vai para outras cidades também. Para quem tá no youtube.com/CBN Campinas. O legal do youtube.com/CBN Campinas é que você vê esses mal acabados. Limeira? Nossa. Essa é Limeira? Pelo que eu tô reconhecendo assim da cidade? Limeira. É? Ah, Mogi Guaçu. Ah, terra do Mandi. Terra do Mandi, É. Mogi Guaçu. Bonito, hein? Bonito. O Lá céu tem bonito, céu de brigadeiro, hein? Bons restaurantes de peixes, né? Aliás, você sabe por que se chamava, que tem esse ditado céu de brigadeiro? Por quê? Ah, você que gosta de aviação, por favor. Porque toda vez que os altos comandantes iam voar, eles levavam brigadeiros no avião. Olha aí. Então, já que é um dia tranquilo, que os altos comandantes vão voar, então céu de brigadeiro. Aliás, por falar em avião lá em Congonhas. É, o pessoal deixou pra decolar no último minuto, hein? Do céu. Olha a Serra Negra, que linda. Ah, Serra Negra é linda, Águas de hein? Lindóia, Léo. Ah, é Águas de Lindóia? É. Mas é muito linda Águas de Lindóia, hein? Bonito. Circuito das Águas. Bonito Você já mesmo. foi em Águas de Lindóia, Lupe? Não. Quem nasce em Águas de Lindóia é o quê? É lindoiense, né? Não, mas tem que ter águas de alguma coisa. Não Ah, tem não. necessidade. Não precisa? Não. Águas de Lindóia é muito bonita a imagem, hein? Quem Olha, eu nasce tô lá? aqui com o YouTube aberto, cara, fica mais Fica bonito bonito, do que no né? Fica monitor. bonito. Bom, vamos lá. Vai mandando mensagem aí, 991869070. Cadê os São Paulinos? Não Campinas não tem São Paulino. Campinas tem palmeirense, corintiano, Oh. Ponte Pretano, bugrino e santista. Mas não tem São Paulino. Não adianta vir aí meia dúzia falando, estamos ouvindo aqui que é tudo a região. Ô, Fábio Scheibic, vitória do Corinthians com um belo gol. Aliás, eu fiquei na dúvida, qual o gol mais bonito, do Nossa. Garro ou do Coronado, hein? Porque o do Yuri Alberto não foi do Yuri Alberto, né? Foi do zagueirão. É, deu uma desviadinha. Foi do zagueirão. Uma desviadinha. A jogada foi legal do Wesley, né? No gol do Yuri Alberto. Mas
Mas o Corinthians ontem, o Antônio Oliveira ousou, pôs um time diferente, né? Com 4 jogadores no meio campo, uma formação diferente. Estava acostumado a jogar com o Romero na frente, com o Wesley, com o Yuri Alberto. Ontem acabou colocando o Coronado no lugar do Romero e o Corinthians, uma boa liga, jogando muito bem, os dois meio-campistas, os dois pensadores do time ali, tanto Coronado quanto o Garro foram muito bem. O Corinthians criou bastante. No começo teve um pouquinho de dificuldade, o Racing até tentou endurecer o jogo, mas o Corinthians, quando fez o primeiro, abriu a porteira, né? Fez 2-0 no primeiro tempo, depois no segundo tempo o Coronado marcou um golaço no jogo que marcou a despedida do Paulinho, né? Teve emoção também no final do jogo, uma volta olímpica. E Roger Guedes estava presente também ontem na Neoquímica Arena, trazendo suspiros da torcida e do próprio Antônio Oliveira, que falou: se quiser, fica por aqui que vai ajudar bastante. Viu? Diabo loiro, é? Diabo loiro. O Wesley está sendo vendido para o time europeu, né? Então os corintianos já imaginam alguma coisa, mas não tem nada, né? Só foi porque ele está de férias, foi aproveitar para rever os amigos e ver uma boa vitória do Timão na Neoquímica Arena. Entendi. Mas você vê como que são as coisas? Ele Não agora sei como agora que o Corinthians... Foi apenas um jogo, né? Essa dupla Coronado e Garro. Mas deu uma amostra do que de que a temporada pode ser melhor. E aí quando você encontra uma formação, aí um dos protagonistas, que é o Wesley, vai embora. Tá jogando muito, menino, hein? Tá jogando muito. Ontem o cruzamento dele foi uma assistência, né? E você veja a expertise do atacante, né? Tudo bem, pegou nele, pegou no zagueiro, matou o goleiro. Mas você veja que no lance, Carlão, ele sai atrás e toma a frente do zagueirão e acaba fazendo o gol. O que é a expertise do centroavante, né? Tá confiante o Yuri Alberto, né? Algum tempo a gente criticava e a bola batia na canela, agora não. Voltou às pazes com o gol e tá sendo um cara importante, principalmente na era Antônio Oliveira, né? Tem feito gols importantes na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro também. E Roger Guedes, se voltar, seria uma boa. Esse representou, hein? Esse representou a camisa do Corinthians. O que você achou do Corinthians ontem, Lupe? Jogou bem, né? Jogou bem, 3-0. Fazia muito tempo que o Corinthians não ganhava de 3-0, né? Acho que foi Quanto do tempo? Fluminense, né? O Fluminense. Teve umas goleadas na Sul-Americana. Teve umas também. goleadas, mas assim, a gente precisa entender que hoje o Corinthians é um time copeiro. O Corinthians é um time de Copa. O Corinthians é candidato, eu coloco sim o Corinthians como Corinthians candidato. é o time da virada. Não, esse é o time, o Corinthians, esse é o Santos, né, que é o time da virada. Corinthians é o time do amor. Lelelê. Mas o Corinthians é um time candidato sim ao título da Copa do Brasil, porque quando tem esses duelos de mata-mata, a torcida pesa. E ontem você viu, não tava tão cheio, Nossa, porque Mas tava frio também. 7 horas da noite é o que o Carlão São sempre Paulo fala. é absurdo. Jogo velho. 7 horas da noite, o cara tem que sair do trampo 4 horas pra chegar Não, lá são- na Neoquímica Arena, entendeu? São 3 horas pra chegar assim, faltando 10 minutos pra começar o jogo, entendeu? Mas mesmo com o apoio da torcida, o Corinthians jogou bem, uma dupla interessante ali no meio campo, o Coronado e o Garro, o Yuri Alberto voltando a fazer as pazes com um gol. Tudo isso é importante pro Corinthians, quem sabe, conquistar aí um título na temporada, seja a Copa do Brasil ou Sul-Americana, mas precisa acordar no Campeonato Brasileiro, porque tem muita gente melhor que o Corinthians e o torcedor do Timão, se está na expectativa em relação ao Campeonato Brasileiro, pode esquecer. Ó, o Vinte mandou aqui pra gente, o final 0575, Mas olha só, tem São Paulino aqui sim, e vou no Morumbi hoje, que horas que é o jogo hoje? 9h30 da Vai noite. chegar tarde em casa, hein? Não faz isso, não fica indo pra jogo do São Paulo esse horário, vai acabar perdendo o jogo, não fala isso não. Ele falou, bora, Cabelo. O Cabelo, uma hora dessa, tá em Nárnia, meu amigo. Já foi. Alguém precisa achar o guarda-roupa que ele entrou, porque vou falar a verdade, hein? E nem tá na casa do Chebe, porque o Chebe vendeu todos os móveis da casa dele. Boa tarde, o ouvinte aqui do final 6629 mandou mensagem também, São Paulino. Amanhã, o Paulo Vinícius de Campinas falou assim, combinado então, amanhã às 16 horas, se você estiver presente, que é difícil por ser feriado, a gente conversa. Deu uma porradinha? É o que apostou comigo aqui, viu, Lupe? O que ele apostou? Não Ele Aposta falou da boa. feira, viu? A aposta é boa. Daqui a pouquinho estou partindo para o Morumbi para ver a vitória do Tricolor. Se perder, leva um pack da Verdinha. Mas se o São Paulo... Depois eu te mostro aqui. Se ganhar, você me dá a caneca da CBN. Eu topei. Eu gostei da aposta. Interessante. Topei. Boa. Esse Então tá foi bom. corajoso. Gosto de torcedor assim. Sou Mas geógrafo. tem caneca aí ou não? Tem bastante até.
O Vander Martins, gostei da barba do Vander Martins, estilosa, hein? Será que ele faz lá onde a gente vai ou não? Ah, eu acho que não, né? Porque deve pagar caro, né? A gente paga R$19,90. Ah lá, vem cá! Até que enfim Até que honrou um enfim. compromisso, hein? Ah, também véspera de feriado? Já tá naquele... Já sextou pra puxou ele, o freio né? de mão. Sextou, Senta né? aqui, senta aqui, vem cá. Convidado especial hoje do programa, hein? O nosso diretor de imagem pediu pra você sentar nesse lugar aí. Nessa Coloque cadeira. um fone no ouvido e seja feliz. Seja feliz, isso aí. Que galã, hein? É, E essa São Paulino, blusa né? aí? São Paulino roxo. São Paulino roxo. Vai pro Morumbi daqui a pouco. Vai, Morumbis. Isso. Morumbis. É isso aí. E aí vocês me convidam, não venho? Estamos, por quê, estamos entendeu? recebendo, nunca olha mais, só. só volta nunca mais. O cara que ligou o rádio falou assim, eu conheço essa voz, hein? Não, claro que não. Não vamos sacanear. Não é São Paulino. É da cidade de Campinas. Isso. 4 costados, bugrino nato. Nosso grande companheiro aqui do Grupo EP, Caio Maciel. Tudo bem, Aê! Caio? Que grande elenco! Que grande É elenco. grande Caio Maciel. Pelo amor de Deus, hein, cara? Se você espirrar, saúde, hein? Cara, obrigado pelo convite, hein? Eu voltei pro grupo agora, né? Faz uns 3 meses. Tava em São Paulo, né? Tava em São Paulo, Na fiquei Globo. 6, 7 anos na Globo. Apresentei Globo Esporte, fiz algumas coisas lá. Levei o nome da minha cidade para São Paulo. Que entendeu? legal, hein? O nome da Associação Atlética Ponte Preta para São Paulo. Entendeu? Onde, inclusive, trabalhei com o André Pécora, que escreveu o Que livro da Ponte também Preta. Que legal. Agora eu quero saber. Primeiro, obrigado pelo convite, viu, Ah, Eliel? fica à vontade. A Eu- casa é sua. Pô, tô muito Literalmente. feliz mesmo, porque eu já ouvia antes, vocês sabem que eu Ah, participava. para de mentir. Eu cara. participava assim. Não participava, não. Quem participava era o seu irmão e seu pai. O seu irmão mandava mensagem, né? Enchia O o saco. Lucas... Enchia o E o saco seu pai? aqui quando a gente É errava. verdade. Cornetava a Ponte Preta, chegava 1 quilo de mensagem dele. Mas enfim. Eu quero saber se vocês comentaram já de Nelsinho Baptista. Estava te Estava esperando para começar a comentar sobre o Nelsinho Batista. O que você achou? Cara, Eu achei que ele tá parecendo o filho dele, não tá? Tá a cara do filho dele. Ele é mais baixinho um pouquinho que o Eduardo. o Nelsinho, o Carlão pode falar muito melhor que eu. Ah, mas, com assim, certeza. O Nelsinho, eu tenho uma admiração enorme por ele. Sim. Por ele ter sido um jogador importantíssimo na história da Ponte Preta, um técnico importantíssimo. Fez um trabalho maravilhoso, sei lá, 30 anos lá no Japão. Primeiro que eu fiquei muito surpreso, tá? Sim. Eu não imaginava que o Nelsinho Batista ia treinar a Ponte Preta em 2024, Tamanho desse quilate, né? né? O segundo é que, assim, me surpreendeu negativamente. Porque qual que é a linha da Ponte Preta? Ela tá É. atrás de um técnico novo, um técnico jovem, um técnico experiente, um cara moderno. O segundo o presidente é que aguenta a pressão. O Nelsinho é esse cara mesmo? Vocês veem ele fazendo um trabalho de longo prazo na Ponte Preta, que não tem um Caião, técnico que termina o trabalho desde 2011? Cara, eu gostei. Me surpreendeu. Eu vou ao contrário. Me surpreendeu positivamente. Ah, mas porque aí é a nostalgia, né? É o saudosismo, falando mais é um alto. cara que apesar dos 73 anos, estava no Japão há pouco tempo, traz bagagem do futebol do exterior. É claro que há muito tempo fora do futebol brasileiro, pode estar desatualizado em relação ao Brasil e em relação às coisas da Ponte Preta, né? Porque trabalhar com o Marquinho não é fácil. Não. Né? O Marco Antônio Eberlin não é fácil. E o Nelsinho, até pela bagagem, pelo lastro que tem, ele vai ter que ter muita tranquilidade, muita paciência. Já trabalhou com o Marquinhos em outros tempos, em que a Ponte tinha dinheiro e tal, eram tempos diferentes. Mas vamos ver, eu aguardo positivamente, de uma maneira Mas positiva. eu acho que é isso que ele falou, é a nostalgia. Alguém acompanhou algum trabalho? Acompanhar mesmo. Não, ver um acompanhei. Japão No Japão, jogar. Não. Acompanhei e vou falar já depois do repórter CBN. Você vai ver, quer ver? Acompanhou. Repórter CBN. Quarta-feira, 29 de maio de 2024. A inflação do aluguel subiu 0,89% em maio. A taxa representa a aceleração de 0,58 ponto percentual em relação ao resultado de abril. O IGPM avançou pelo segundo mês seguido. No ano, o indicador acumula alta de 0,28%. Em 12 meses, no entanto, a inflação do aluguel registra queda de 0,34%. Os dados foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou que uma das marcas dos quase 2 anos da gestão dele na corte foi o combate à fraude da cota de gênero nas eleições. Hoje acontece a sessão de despedida de Moraes à frente do TSE. Na segunda-feira, a ministra Carmen Lúcia assumirá o comando da corte. Os credores da Light aprovaram o plano de recuperação judicial do grupo que controla a empresa. Haverá a capitalização no valor de 3 bilhões e 200 milhões de reais, além da conversão de 2 bilhões e 200 milhões de dívidas em novas ações. O pedido foi aceito pela Justiça em maio de 2023, depois que a companhia alegou não ter geração de caixa suficiente para garantir a sustentabilidade financeira. A Light fornece energia para 31 cidades do Rio de Janeiro. Taiwan relatou uma nova atividade militar chinesa nas proximidades da ilha. Autoridades taiwanesas disseram que navios e aviões de guerra da China fizeram patrulhas conjuntas de prontidão de combate. O movimento ocorre menos de uma semana depois de Pequim encerrar 2 dias de exercícios militares. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. 4h34, boa tarde para você, Mário Quintino. As informações das estradas na região metropolitana de Campinas, véspera de feriado. Já tem muita coisa travada por aí, conta pra gente. Fala, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. O sistema Anguera Bandeirantes já tem situação complicada, principalmente em Jundiaí, para quem vai em direção do interior, lentidão nas 2 rodovias. Então, atenção aí pelos trechos, você que sai de Jundiaí, vem em direção de Campinas, também vai seguir viagem, inclusive na Bandeirantes, para quem vai em direção da capital paulista, também tem uma outra ocorrência em andamento, à altura do quilômetro 52, um veículo pegando fogo, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, um carro. Esse atendimento acontece no acostamento, porém acaba diminuindo a velocidade, então também quem vai em direção de São Paulo, atenção, Bandeirantes, quilômetro 52 em Jundiaí. Na rodovia Anhanguera, para seguir em direção de São Paulo, também atenção no trecho de Jundiaí, mas aí por conta do excesso de veículos. Falando também, Eliel, para o nosso ouvinte que utiliza a rodovia Dom Pedro, quilômetro 101, aconteceu um acidente entre 2 veículos e tem lentidão nos 2 sentidos da rodovia, tanto para quem vai em direção de Atibaia, quanto para quem vem em direção de Campinas. Atenção, então, também pela rodovia Dom Pedro. Nessa ocorrência do quilômetro 101 em Itatiba, já tem um atendimento também acontecendo na pista e a gente vai seguir acompanhando e também trazendo aí as atualizações. Eliel. Valeu, obrigado pelas suas informações, meu caro. Você volta já já dentro do nosso ponto final. Mês do carro na AutoZone. A hora certa para comprar autopeças e acessórios originais, com aquele atendimento transparente e dicas de especialistas no assunto. Bom dia para você. Amanhã CBN. Tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 4h36 de volta com a Arena CBN. Sabe o que é? Porque no negocinho lá tem velocidade 5. 5! Aí não dá pra comparar, né? Nossa senhora, até eu!
O ouvinte mandou aqui, tricolor maior do Brasil, estarei em São Paulo. Tá bom. Aí, os ouvintes provocando. É porque eu tô dizendo aqui, Caio, desde o começo do programa, que o São Paulo já perdeu. Não precisa nem entrar em campo com o Tadieres hoje. O Tadieres atropelou. É louco, né? Nelsinho precisa de uma porta de entrada para voltar ao Brasil e a Ponte Preta foi essa porta. Opinião pesada aqui do ouvinte, hein? Mas não deixa de ser. E não vejo nenhum problema. É. Mas eu tava comentando aqui nos bastidores que o Nelson. Ele nunca precisou de uma ex para dar um pulinho, né? Ele tava muito consciente na entrevista. Ele falou assim: eu acompanho a Série B desde o ano passado. Ah, você acompanhou a entrevista dele, né? Eu acompanhei, eu fui lá. E aí ele falou assim: sabe por quê? Porque eu não tenho mercado hoje na Série A. Eu sei do meu potencial. Eu fiquei no Japão, nos últimos 17 anos ele ficou no Japão. Ele não ia voltar para um time de Série A, então ele estava acompanhando Série B. E ele ficou feliz pelo fato da Ponte Preta ter feito o convite. E eu não sabia. Você sabia, o Caio sabia, o Caio não sabia, você não sabia. Com certeza. O Nelsinho foi capitão do time de 69, cara. Sim. E era o mais jovem do elenco. Você sabia disso? Sim. Sempre teve personalidade. Pô, o cara em 90, ele era molecão aqui do Novo Horizontino, foi pro Corinthians e campeão brasileiro. Mas Só ele, Neto, aquelas feras todas. Ele lá. veio pra Ponte pra dar uma restabelecida financeira, né? Sim. Ficou lá no Japão, não conseguiu fazer um caixa. Não fez. Ele tá preocupado com o dissídio. Né? Não, agora ele volta pra realidade, o mês de 90 dias. Pior que situação do futebol Não, brasileiro. mas não é exclusividade da Ponte. Não, isso, mas né? a Ponte tá em ordem. Tá em ordem? Tá certinha? Tá em ordem. Isso é uma boa notícia. Bom, o Caio, e aí, cara, conta pra gente. Você voltou pra Campinas, virou papai, a vida mudou, hein? Parou de viajar bastante. Agora eu atormento a galera de outras formas, né? Eu fiquei aí 15 anos no jornalismo esportivo e voltei para Campinas aqui para a área de marketing. Agora eu atormento o Eliel de outras formas, né, Eliel? Mas é gostoso. Na parte mais de negócios e tal. Então eu vim olhar a parte de esporte aqui em Campinas, na IPTV, mas mais para esse lado do marketing, do comercial. Tô gostando bastante. É diferente, não foi fácil essa minha decisão de sair do jornalismo e tal. Mas eu tô pensando ainda em seguir aí nas redes sociais falando de esporte, de games que eu gosto. De repente entrar aqui de vez em quando pra atormentar vocês. Não, você nunca atormenta, gente. Você eu atormento. Você eu atormento. Tá Eu faço questão. Mas você é tá tem jogando motivos, né? Minecraft ainda, essas coisas? Free Fire? Eu jogo Valorant e Counter-Strike. Ah, esses aí. Putz, eu queria muito aprender, mas eu não tenho nem Você computador. acha que ele tem cara que joga Minecraft? Agora você foi longe. Eu não sei é que meu isso. filho que joga. Ah, é? É de criancinha? Do Eliel, Eu jogo com meu filho. FIFA ou... Passo horas. FIFA ou PES? FIFA ou PES? FIFA. Eu também sou FIFA. Se o cara é FIFA, eu sou FIFA também. PES acabou, né? Virou eFootball, acabou. Sabe a última vez que eu joguei? Foi o Superstar Soccer Ronaldinho 98. Brazuca, como que era o nome Eu jogava desse o jogo? Alejo no ataque. Alejo era o Bebeto, Era né? o Bebeto, Bebeto, né? Tio da Silva. Não, o Inning Eleven, que começou. Nossa, né? isso era uma delícia. Esse era Eu ia gostoso. no camelô e fala, dá os 5 reais. Tinha o Bomba Pet. Bomba 100% Pet. Esse atrasado. era do Ronaldinho. Não, você contratou um jogador hoje, ele já tem Não, no Bomba Pet sensacional. o Felipe Anderson no Palmeiras. O Inning, depois surgiu o Superstar Soccer de Lost, né? De Lost, acho que era. Nossa, esse era muito legal. Puto, né? Riva Nossa, Bambo. Era sensacional. Cara. Era muito legal. Muito bom. Mas eu sou Pô, fã de que a jogos gente não tinha antigos, preocupações, né? Nessa época aí. Não tinha boleto, né, cara? Não tinha boleto. PlayStation 1, PlayStation 2. É. O 3 já não tem mais o Ineleven, né? Já não cabia mais. Não. Mas Veio, o aí 2 era começou a sensacional. série FIFA, série PS, né? O FIFA atropelou, né? O que FIFA virou revolucionou, né? Sei lá, mudou o nome também, não é mais FIFA. Não perdeu a FC, bandeira. né? FC 24? Eu também não FC tô por 24. fora. Eu tô mais no Minecraft, no Mario, no Sonic. Que Mario? Aquele do parente do Frank. Luigi. Parente do Frank. Ah, do Frank. Não pergunta que Frank, não. Aliás, aumentou R$1, viu? Caramba, tô perdidaço. Ainda bem. Vambora. Ó, tem ouvinte que mandou áudio pra gente, Nilson Belisário. Vamos ouvir lá. o que a galera tá mandando áudio. Aliás, se você tem uma pergunta a fazer sobre o futebol, o esporte da Globo, aproveita agora, porque o Caio ficou 15 anos lá. Vai trazer as informações. Já fez jogo com Galvão Bueno, cara? Já fiz. Já bebeu vinho do Galvão? Não. É bom? Mas eu tenho uma história uma vez que eu fui tomar um vinho com o Kleber Machado. E aí, não foi um só, né? Com certeza. Foram vários. Aí quando eu olhei o preço da garrafa, falei, meu santo Deus do céu. Quem que vai O pagar? restaurante era inacreditável o preço. Tava eu, ele, Roger Flowers. Nossa. Aí tinha mais uns boleiros lá e o Casão. Casão tava lá com a gente e tal. Sim, mas... E aí, no final, chegou a conta, eu olhei e falei, meu Deus, tava chegando na Globo, cara. Nossa. Eu falei, meu VR era mais que meu VR.
E aí, Kleber Mas Machado... você sabe o que é VR? Vale refeição. Ah, mas não precisa. Aí Kleber Machado deu uma conta pra mim. Tó, paga aí e tal. Divide aí pra gente. Eu falei, tá bom. Fui lá, fui fazer a conta. Olhei, eu falei, cara... Não dá. Vambora, né? Já tô ferrado. Ele, calma, garoto. Você veio comigo. Que delícia. Pagou minha conta. Que isso. E aí, quando a gente saiu do restaurante, Casa Grande, lá do lado de fora do restaurante, chegam 2 mulheres que estavam no restaurante, reconheceram ele. Nossa, é você! Que legal! Abraçaram, casar, casa. Daí, como você chama mesmo? Casa Grande, no alto da baforada no cigarro. Sócrates. Lobão. Ô, Fábio Chaib, quer perguntar pro Caio? Aproveita aí, ó. Você que tem um monte de dúvida. Não, perguntar justamente em relação a esses bastidores, né? Bastidores de jogos também. Qual que era o treinador mais complicado ali de fazer perguntas, o cara mais na beira do campo ali, que sempre deu trabalho para vocês, repórteres, que sempre olhava meio torto assim pro repórter, um trabalho meio diferente que teria que fazer. Quem que você acha? De São Paulo. Abel Ferreira. Abel, imagina, um doce. Rogério. Muricy Ramalho. Abel disparado, cara. Com o Abel eu fiz uma entrevista exclusiva. A primeira que ele deu quando ele veio pro Brasil foi sensacional. A gente falou de tudo menos futebol. Ele falou que ia escrever um livro, falou que amava o Senna. Cara, a gente ficou. Eu tinha 40 minutos, a gente ficou 1h30. Demais. Saímos melhor amigo. Vamos combinar uma pizza aí, Abel. No jogo seguinte. Cara, não no jogo seguinte, mas depois, cara. E ele já tinha vencido uma Libertadores pelo Palmeiras. Depois, o Abel, cara, ficou muito arredio com a imprensa, assim, de uma forma agressiva. Fui fazer uma entrevista com ele uma vez antes de um jogo, ele ignorava, ele chegava, parecia um super, parecia a Madonna chegando pro show, não fala com ninguém, não encosta, chega, fica posicionado. Ia falar com ele, sério, tudo bem que ele fica num pilhado, ele se concentra muito, ele tá num momento de concentração dele, mas uma grosseria braba, assim. Ô, Caião, você falou aí, né, de Ponte Preta, né, do futebol de Campinas e tal. Assim, nas resenhas, o pessoal brincava muito com você, ou você brincava muito com os caras, essa coisa da ponte de Campinas, ou não? Cara, é curioso, né? A Ponte e o Guarani aqui são gigantes. São. Né? Na região aqui eles são referência e tal. Em São Paulo, eles têm dificuldade de entender essa paixão aqui. Eles têm, entendeu? Passou o pedágio aqui de Jundiaí, eles têm dificuldade de entender que a paixão que os torcedores têm pelos times aqui é igualzinho o cara tem pelo Corinthians, pelo São Paulo, pelo Palmeiras, entendeu? Eles acham, alguns acham... Qual o grande que você torce? Cara. O grande, qual quando você pergunta, que time que você torce? Guarani, tá, mas e o grande? Eu, graças a Deus, nunca cometi esse deslize mais que 100 vezes. Mas é um negócio que deixa desconfortável, né? As pessoas, quando você pergunta isso, eu senti esse desconforto com o Berenguel. Quando o Berenguel respondeu, eu falei, mas e o grande? O próprio Caio respondeu, mas eu falei, tá, mas e o grande? Dois meses depois sem falar comigo, mas tudo bem. Gera esse desconforto. Eu tenho uma pergunta pro Caio. Caio participou recentemente de um podcast e falou que ele tem... O Fenômeno é o cara que você, acho que quando era mais jovem, viu jogar e era o seu grande ídolo. Ronaldo. O Ronaldo, Fenômeno. E você teve a oportunidade de entrevistar mais de uma vez o Ronaldo. Algumas vezes. O que você sentia? Porque assim, é diferente hoje a gente ver um cara na televisão jogando e de repente o cara tá sentado na sua frente aqui e você tem a oportunidade de fazer perguntas pra ele. Como é que foi isso pra você, cara? Graças a Deus, assim, eu conheci todos os ídolos que eu queria, assim, os 5 primeiros da sua lista. Na minha... Assim, do esporte, né? Do esporte, isso. Cara, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho não foi naquela balada que você contou? Foi naquela balada, mas fica em off. Tá. Isso aí, tá bom? Deixa pra lá. Cara, eu tenho que pensar os 5 maiores, assim, que eu mais gostei de entrevistar, eu tenho que pensar, cara. Eu entrevistei muita gente que eu admirava, assim. Cara, entrevistei o Maldini. Skype e tal, mas assim, um cara que eu nunca imaginei que eu ia conversar, que eu fiquei uma hora falando com o Maldini, né? Argentino maravilhoso. Argentina, não, é Paraguai. Então eu tive essa oportunidade de falar com pessoas, com Baresi. E aproveitando esse gancho, eu tenho um certo, eu não gosto disso que eu vou perguntar. Por exemplo, se um dia eu ver por exemplo, o Felipe Maestro trabalhou na Ponte aqui. Felipe. E eu, quando gostava de assistir jogos, eu por Felipe pouco do Vasco, não do fui Palmeiras? vascaíno por causa daquele time. Nossa. Vasco, Pedrinho, Romário, cara, aquilo na televisão, aquela virada em cima do Palmeiras, meu pai chorando e eu dando risada, que eu nunca vi um time tão
bem organizado em campo quando aquele time... E o Felipe Maestro batia a falta muito bem. Então, quando eu via ele jogar, eu falava, caramba, esse cara é fera. E quando ele veio na Ponte, eu falei assim, cara, eu não vou aguentar, porque eu tenho um preconceito, eu não tiro foto. Eu penso que a minha profissão, ela não permite você... Também era dessa aí também. Eu não preciso tirar foto porque eu tô como um profissional perguntando. Tá, mas por que você pediu uma foto com o Nelsinho depois da coletiva hoje? Ih, rapaz! Você mandou no grupo aqui Parem. do Arena. Não, vamos falar do Felipe Maestro. Tá. Eu tirei foto com ele. Falei, Felipe, por favor, tira uma foto comigo, porque você fez parte do time que eu vi jogar e que eu achava sensacional. Aí tirei, mas eu fiquei desconfortável. Você tem isso também ou não? Cara, é assim, eu às vezes pode não parecer, mas eu sou tenho vergonha. Agora, com o Ronaldo, a primeira vez eu nem tirei foto com ele. Cheguei em casa, quase chorei. Eu falei, por que, cara? Encontrei o Ronaldo, tirei foto, não peguei autógrafo, nada. Então, da segunda vez, eu falei, não vou perder a oportunidade. Aí tirei foto, peguei o autógrafo, tem até enquadrado essa camisa, que é a de 2002, com o autógrafo dele e do Rivaldo. Tá louco! Não precisa de mais. A primeira vez foi melhor com o Ronaldo ou você gostou mais da segunda? Acho que a constância com o Ronaldo é sempre especial. Entendi. Você pôs no quadro? Tá enquadrado, tá enquadrado. O ouvinte Isso mandou aí aqui, vai ó. valer uma grana, hein? Quem- Já vale, né? Quem daí jogou Super Nintendo, Campeonato Brasileiro 98, Ronaldinho? Eu. Não. Essa eu não joguei, Eu não. joguei. Era o Até X, porque 98 era o B, muito o A. novo. E eu, por incrível que pareça, depois de velho que eu fui adotar o. Até, e quando não PlayStation. tinha condição, você tinha que assoprar a fita. Assim. Eu era do Olha esse Master aqui que o ouvinte System, perguntou. teve um hiato, depois eu fui pro Play. Como é o derby nos bastidores? Caio Maciel e Felipe Diniz. Ah, verdade. Não entendi a pergunta. Eu O que eu vou posso pedir. falar do Felipe é que ele é um grande amigo meu. Grande. A gente se fala sempre, ele mora no Rio de Janeiro hoje, é apresentador do Sport TV. Tá bem, hein? Parceiraço, voando. E ele me deve um churrasco. É isso que eu posso falar sobre o Felipe Diniz. Ah, é? De que ano foi, mais ou menos? É, porque recente não foi, né? Aposta. A aposta foi de quando? Digamos que eu sou Recente amigo não dele há foi. muitos anos. É isso que eu ia falar. Vai pro ouvinte que mandou áudio aí, Nilson Belisário. Vamos ver o que o povo tá mandando pra gente. Oi, Carlão, é o Gramari, beleza? Ih, Uma Carlão. batata quente pra você. Ih. Nelsinho Batista aceitou voltar a treinar a Ponte Preta pelo histórico com a Ponte Preta, talvez pelo carinho com a Ponte Preta, por estar desempregado e uma oportunidade de Meu retomar Deus. o mercado, ou por uma vaidade de ter um jogo dos Batistas, Nelsinho versus Eduardo. Abraço. Três Batata boas quente, hein? indagações, hein? Ou Três todas boas as anteriores, Carlão. Três boas Boa. indagações. Mas eu acho assim, o Nelsinho, ele tem todo um carinho, um apreço pela Ponte Preta, mas ele é profissional do futebol. A Ponte, na vida dele, no paralelo com o profissional, ela fica em segundo plano. Eu acho que para entrar no mercado, eu não vejo problema. Né? A Ponte Preta, ela é um trampolim para você trabalhar em grandes equipes. Eu acho que se o Nelsinho realizar um bom trabalho na Série B com a Ponte, de repente um acesso, coisa que eu acho pouco provável, mas chegar numa situação boa para brigar, eu acho que é um baita trampolim pro Nelsinho, com 73 anos. O Lupe esteve lá na coletiva, um Eu vou cara ser ousado. lúcido. É um cara que tem todas as condições de voltar. Não digo a um Corinthians, a um São Paulo, mas esses clubes de Série A, mais de uma prateleira inferior, um Cuiabá, por exemplo, o Nelsinho trabalha tranquilamente. Eu vou ser ousado. Ele vem pra encerrar a carreira dele na Ponte. Pode ser, também. Ele vem pra Também. encerrar a carreira Porque dele como treinador. aí tem outro lado, 73 anos, estabilizado financeiramente, aí pode ter também todo esse lado sentimental de encerrar na Ponte Preta, onde ele começou. E esse negócio de você jogar com o Eduardo é interessante, né, que Legal o ouvinte também. trouxe. Cara, é porque sensacional. eu E lembro sabe quando eu cobri o Rivaldo jogando com o filho dele, Sim. o Rivaldo ganhou Copa do Mundo, velho. Ele falou assim, cara, hoje é um dos dias mais especiais da minha vida. Ele jogou com o filho dele na Série B no Mogi Mirim. Cara, Ele tava deu essa falando- declaração. Tava falando com o Júlio hoje aqui no CBN Esportes. É pauta pro Brasil inteiro. O Total. Nelsinho com o Eduardo. E sabe que vai acontecer agora, dia 15. daqui 2 E rodadas. no Moisés né? Lucarelli, daqui 2 rodadas. Tá Ponte chegando? Novo 15 de Horizonte, junho? cara, 15 vai de ser junho. sensacional. Meu aniversário, tá? É seu aniversário? Aliás, quem mandou um grande abraço pra você foi Semedo. Semedinho. Um dos maiores repórteres do Rádio Esportivo de Campinas. Esse Gosta gostou da José volta do Henrique. nosso Nelsinho. programa. Gostou da volta do Nelsinho, né? Semedo. Não, mas ele tava lá. E pior que ele deu um abraço, né? Ele Sim. deu um abraço porque teve Águas um... passadas, É. né, gente? Olha só o que aconteceu. É, Semedo. verdade, eles tiveram Isso uma... aconteceu Agora que eu muito entendi tempo. a 2007. referência. Até eles tiveram quando uma vai essa briga. batidinha, né, Semedo? Aí o pau cantou. Mas foi com o Eduardo, né? Essa foi com o Eduardo, essa da Não batidinha. foi, ele falou que foi com o Nelsinho. Não, a batidinha foi com o Eduardo. Foi com o Foi lá Eduardo? no Morumbi. Essa foi sensacional. Ele mandou um abraço pra você, tá na escuta e gosta muito de você. Um beijo, José Henrique Semedo. Também gosto muito de você, cara. O Gustavo Magalhães mandou aqui, ó. Chama o Caio Maciel pra vir aqui no Espetinho.
Gustavo Magalhães tem um belo espetinho. Opa! Tá convidado o Caio Maciel pra ir e por conta dele, né, Lu? Sim. Opa! Não é gato, não. Não é espetinho de gato, não. Que isso, pô? Segura. Não é. Ó, dando uma moral pro Gustavinho. Não é de gato, não. Deixa o gato. 4 horas Chama e 52 minutos. Vai mais um aí. Pra gente. Antes. Aliás, o Caio vai participar do sarcófago hoje? Vai, né? Todo dia, Caio. A gente traz um jogo de Ponte e Guarani que aconteceu em alguma data do passado. No mesmo dia de hoje, mas em algum ano do passado. E o jogo de hoje é Guarani e 15 de Piracicaba. Para te ajudar na referência, a música do sarcófago foi lançada no mesmo ano desse jogo, que aconteceu no dia 29 de maio. Essa é a música do sarcófago, só para você buscar na referência. Paralamas de sucesso no auge, trazendo aí a sua canção. O que foi? Que porra? Eu não entendi. O cara que bate o carro ouvindo isso. Essa eu não peguei. Pô, não. Vai ser agredido, hein? Vamos para mais um ouvinte que mandou áudio aí. Fábio Chave tá concentrado. Continua no BD, né, Lu? No BD. Pessoal, boa tarde aí. Boa tarde. Parabéns pelo programa aí. O Cleiton aqui de Indaiatuba. Ô, Cleitão. Não é querer puxar a sardinha pro lado do Eliel, não, mas hoje eu acordei cedo, rapaz. O Eliel já tava no Bom Dia Campinas, lá no jornal da IPTV cedo, hein? E ainda tá fazendo à tarde, ó. Já tá no Liga amanhã pra turno ver se aí, ele vai Eliel. Um abraço aí pra vocês. Acorda cedo amanhã e liga a televisão. Amanhã, vê se ele vai estar lá. Liga, vamos fazer um teste. Vamos fazer um pequenino teste. Para com isso. Você tá fazendo Pix agora pra galera? Matou, faz tempo. Mais um aí, Nilson Belisário. Brother da CBN, Levi de Limeira. E aí, Tudo Levi? bem, moçada? Audiência região Olha, forte. ontem eu mandei uma aposta aí, mas não deu tempo, né? Não tem problema. Tô mandando de novo hoje a aposta minha. Sou tricolor a qualquer hora, a qualquer momento. Fluminense? Faço aposta aí. Topa fazer aposta comigo? Bora. Eu aposto o seguinte: se o tricolor perder, eu vou com a camisa do Santos aí, do rapaz que falou aí que o São Paulo vai perder. Pode colocar aí no YouTube aí, ao vivo aí, com a camisa do Santos. Ao vivo? Se o São Paulo ganhar, porque vai ganhar, o nosso amigo aí veste a camisa do São Paulo e mostra ao vivo também no YouTube. Fechado? Fechado. Pior que a gente não é amigo. Fechado. É colega, né? Mas eu tenho tanta certeza que o Tadjeres ganha o jogo de hoje que eu aposto qualquer coisa. Que os ouvintes apostariam, eu tô apostando. A confiança parou aí. Nunca tive tanta certeza na vida como eu tenho nessa. Mais um antes do intervalo, né? Põe aí. Fala, galera da CBN, é o Sátiro de Campinas. E aí? Ô, Eliel. Oi. Não é por nada não, mas pode preparar a caneca aí, que essa aposta você já perdeu, viu, meu cara? Não perdi. São Paulo 2-0 fora o baile, como eu tinha afirmado ontem. Torcedor é muito Escreve iludido. aí. Passado é passado, presente é presente, E o o futuro futuro? é incerto. Você gosta de falar que falei ontem. E o silêncio certo, não comete erros. É melhor a gente seguir pro intervalo, então. Fique aí, Caio, tá acabando, tá? O tempo do cara é precioso, viu, Carlão? Quero Não, ver mas quem- amanhã é Opa. feriadinho também. Amanhã Ah, é tem duas sexta-feira pessoas pra ele novas já? na empresa. É o Caio e o Eliel. E o Cabelo, né? Que Então não pro faz só Caio já é sexta-feira. sexta-feira. Olha esse barulho, hein? Nossa, acho que hoje pode. Você bebe, Caio? Água? É, essa foi boa. Só o Lupe daqui que não bebe. Ah, mas também tá aumentando a família, precisa se precaver, né? Ai. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac, equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado, é com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Quarta-feira de Libertadores da América. O tricolor entra em campo para garantir a liderança do grupo. São Paulo, Tajeres. Às 9:30 da noite, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Futebol, vamos CBN.
E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro horas e 57 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Nosso programa. O Alex mandou aqui, o Lupe conhece o Alejo. Conhece o Alejo? Conheço o Alejo. Quem não conhece, né? Grande Alejo. Bom, São Paulo e Tajeres, por que você acha que a minha opinião está errada, Carlão? Porque eu acho que o São Paulo tem um time melhor que o Tajeres, mesmo sendo vice-líder no atual momento, joga completo, a única dúvida é o Caleri, está concentrado, mas não sabe se começa jogando, mas o São Paulo tem uma boa equipe, eu creio que deverá cumprir o fator casa e vence o Tajeres hoje. Tajeres! Quem vence, Lupe? Eu acho que o São Paulo vence. O São Paulo vence porque joga em casa, precisa da vitória, né? Porque o Tajeres ele já entra com o resultado, ele entra tranquilo. Quem vai precisar fazer o resultado é o São Paulo. Mas jogando em casa, eu acho que o São Paulo vence, eu acho que o senhor está errado e amanhã o senhor vai ter que dar uma caneca pro ouvinte. Tô tranquilo. Esse fim de semana, feriadão, aproveitando o pack de verdinhas do ouvinte. Extremamente tranquilo. Shaibi, quem vence? O Shaibi foi embora mais cedo. E todo mundo vazou, né? E já foi. Shaibi, o Caio também falou, gente, eu não consigo ficar mais, meu tempo venceu. Somos à toa mesmo, né? Só nós. Véspera de feriado não tem jeito, né, cara? Se bobear, até eu não vou fazer o sarcófago. Deixar pro Caio. Vamos lá pro jogo então, Lupe? Vamos lá. Nilson. Vai. Dignifica, nós que sonhamos em espécie. Essa música quem canta é Cazuza e foi lançada no mesmo ano do jogo entre 15 de novembro de Piracicaba e Guarani. O 15 de novembro tinha na equipe o Nelson, que não é o Batista. E aí, Carlão, que ano foi esse jogo? Ai, cara, o Cazuza se foi em 90. Eu vou de 86. 86, Carlão de Freitas, Eliel Almeida. 87, ano que eu nasci. 87, o ano que Eliel veio ao mundo, e 86 é o palpite de Carlão de Freitas. Para você que tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, você vai acompanhar a reportagem que foi exibida na época. Para você que tá no FM, fique com o áudio. Foi logo para cima do Guarani, teve a primeira oportunidade com esse chute de Márcio Fernandes. Precisando ganhar, a equipe de Piracicaba buscava o gol que não demorou para acontecer. Chico Espina foi derrubado por Sérgio Nério. Pênalti. Rubem Furtenbach bateu e fez. O Guarani tentou dar o troco nesse lance que Mário foi derrubado por Sudimar, mas o juiz Ulisses Tavares deixou a jogada seguir. Neto chuta mal e os jogadores do Guarani pressionam o juiz, que expulsou Ricardo e João Paulo. Mesmo com 9 jogadores, o Guarani voltou para o segundo tempo mais ofensivo. Mas foi o 15 que marcou novamente, com um belo gol do centroavante Nelson, tocando por cima do goleiro. Em seguida, o juiz Ulisses Tavares, para compensar um erro anterior, marcou este pênalti em Careca. Neto bateu bem e fez o primeiro gol do Guarani. Animados, os jogadores do Bugre foram em busca do empate, que saiu nesta falha do zagueiro Juninho. Mário conferiu. Final, 15 Piracicaba 2, Guarani 2. Há muito tempo não via. Aliás, que belo texto, né? Uma reportagem perfeita, contando tudo o que aconteceu no jogo. Olha, hoje em dia é muito difícil a gente ver um tipo de matéria assim. Grande Paulo Brasileiro, que foi o repórter da época. Ah, é? Perfeita. Você vê que tem... Ele começa até com o nariz de cera numa reportagem de vídeo, cara. É por isso que eu tava boquiaberto aqui. Não conseguia nem voltar pro ar. Espetacular. É um texto poético, que clareza. Você vê que tem começo, meio e fim. Que fluência verbal, né? Não, e brinca com as palavras, né?
É um verdadeiro poeta. Prezo né? de seu isso. Bom, quem disse 88 não foi o Carlão, não foi o Eliel, o Fábio Chaib deu um vazar, então eu ganhei O Fábio Chaib tinha Sarcófago dito do jogo. 88. Não, mas ele disse... No começo do programa Mas ele o disse 88. Passado é passado, presente é presente, futuro é incerto. Então você Eu ganhou ganhei sozinho. O problema do quadro é o cabelo, É o então. cabelo, é ele. Eu tô achando que é ele que entrega. Manda pra ele, manda pra Ele que entrega. O Guarani de Sérgio Nery, Marquinhos, Wagner, Ricardo Rocha e Alberes. Alberes, lateral esquerdo. Depois Paulo Isidoro, Careca, Barbieri Neto, Pedrinho Maradona, depois Mário Maguila, depois Tozin e João Paulo. O técnico era José Luiz Carboni. O Nhoquim de Sidmar, Flavinho, Juninho, Larry e Ruben. Rocha, Visoli, depois Douglas e Chico Espina. Newton, Nelson e Márcio Fernandes. Técnico Mário Travalini. 2-2, dia 29 de maio de 88. 15 de Piracicaba 2, Guarani também 2. Fechou, hein? Ó, não fechou, jogou, né? Bom, é isso, né, gente? Fechou. Vamos lá, pra não perder tempo. São Paulo e Tadieres, Carlão. São Paulo vence. Qual outro brasileiro em campo hoje, Lucas? Hoje tem Fluminense. Hoje tem o Fluminense. Fluminense? É, Fluminense e Fluminense quê? E Aliança. Dá uma confirmada. Aliança Lima não tá na Libertadores, hein? Hoje tem o Grêmio, hein? Tem Grêmio Strongest, isso. The no Couto Pereira. Strongest. Ih, difícil pro Grêmio, hein? Ontem o Inter deu uma morte. Onde que vai ser esse jogo? Vai ser no no Couto Couto Pereira, né? Em Curitiba. E aí, quem ganha? Hoje tem Fluminense e Aliança Lima. Ah. Quem ganha? Quem ganha? Fluminense. Maraca. Fluminense. Eu acho que vai dar o Aliança Lima. Tem o São Paulo contra o Talheres. Eu acho que dá São Paulo São 1-0. Paulo. Tem o Grêmio contra o Strongest. Empate. Quem mais que tem aqui? Não, agora já podemos ir, já deu tempo. Não, deixa só mais um minutinho. 9h30 da noite tem São Paulo. Tricolor. 0, Tadieres 2. Aqui 1-0 na São CBN. Paulo. O Tadieres não perde esse jogo por nada. O ouvinte que te viu hoje não vai te ver. Com toda certeza. Em algum lugar por aí. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br